Olá, hoje eu gostaria de propor uma nova reflexão. Eu fui motivada por esses acontecimentos no mundo que levaram um holofote muito grande para a ciência, para os médicos, e para os profissionais de saúde em geral, que estão aí na linha de frente cuidando das pessoas que estão precisando de assistência nesse momento. E aí eu me lembrei de uma história, e fui procurá-la, né? Uma parábola chinesa chamada Os Sons da Floresta. Eu fiz algumas adaptações nela e vou contar aí para vocês a respeito dessa formação tão delicada que é cuidar da saúde de alguém. Bom, há muitos séculos atrás, um rei queria que seu filho se tornasse médico. E ele então mandou, né, lá na China, o seu filho estudar com o grande mestre Pan, que era a sumidade naquele momento, né, ele era muito sábio, muito capaz, muito sensível. E aí o jovem médico ficou estudando durante muitos anos, cumprindo todas as disciplinas que eram necessárias para se tornar um médico, e aí ele tinha a última grande lição. E o mestre Pan, então, mandou o jovem médico, chamado Tai, para passar um ano de estágio na floresta, ouvindo os sons da floresta. E ele precisava, quando voltasse, descrever esses sons para o mestre Pan. Então, o jovem médico foi, né, obedeceu às orientações do mestre Pan e foi para a floresta. E lá ele ficou tentando ouvir todos os sons que ele podia ouvir. Então ele voltou e descreveu os sons que ele ouvia. Falou para o mestre: pude ouvir o canto dos cucos, o roçar das folhas, o alvoroço dos beija-flores, a brisa batendo suavemente na grama, o zumbido das abelhas e o barulho do vento cortando os céus. Quando ele terminou, o mestre mandou de volta para a floresta para ouvir o que fosse, tudo mais que fosse possível. E aí o jovem ficou muito desanimado, porque ele falou: nossa, mas eu passei um ano observando tudo o que eu podia, ouvindo, e não foi o bastante, talvez eu não possa me tornar um grande médico como o mestre Pan. Mas ele foi. E aí ele passou por longos dias e noites, ficou ouvindo, sozinho na floresta, meditando. E aí ele não estava conseguindo distinguir mais nada. Numa manhã, depois de uma chuva, ele começou a ouvir alguns sons muito diferentes e pensou: acho que são esses sons que o mestre Pan queria que eu pudesse ouvir. E aí ele retornou para o templo, né, para contar para o mestre Pan e falou: mestre, quando eu prestei mais atenção, eu pude ouvir o inaudível. O som das flores se abrindo, do sol aquecendo a terra, da grama bebendo o orvalho da manhã. Aí o mestre acenou com a cabeça e falou: ouvir o inaudível é ter a disciplina necessária para se tornar um grande médico. É muito fácil ouvir o som do batimento do coração dos seus pacientes, mas ouvir o coração é uma tarefa muito complexa, muito delicada, porque você tem que aguçar a sua intuição para ouvir o inaudível. Então eu deixo essa reflexão para vocês e também uma forma de gratidão pelos médicos que estão fazendo tantas coisas maravilhosas nesse momento, os cientistas, os pesquisadores, para cuidar de nós e da humanidade inteira. Era isso.